Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos. Aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 12, no versículo 22, a palavra diz assim: Porém veio a palavra do Senhor Deus a Semias, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E, obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Amém? Em nosso último áudio gravado ontem, eu estive compartilhando aqui, meditando aqui nesse texto de 1 Reis capítulo 12, e o meu coração ainda está com essa palavra, estive ainda meditando, e sabe quando a palavra fica no seu coração, e meditando nesta palavra, eu estive recordando algumas experiências que eu já tive com Deus, tanto experiências positivas e também experiências negativas. Experiências positivas são aquelas que a qual eu já passei situações um pouco difíceis e de tomar decisões, aí você ir orar, buscar a palavra no Senhor e Deus falar com você, e você entender que é Deus falando, e você tomar a palavra e decidir na palavra. E as experiências negativas são aquelas que muitas vezes Deus fala com a gente, mas mesmo assim a gente continua sendo um pouco teimoso, e não faz caso. Isso eu tenho por certo que já ocorreu comigo, eu creio que já ocorreu com vários de nós, com todos nós muitas das vezes. E meditando nesse texto, me chamou muita atenção aqui, quando este rei Roboão estava diante desta situação tão difícil, que ele estava pronto para uma guerra, para ir guerrear contra as 10 tribos, né? E aonde que ele estava ali tudo preparado, e de repente veio a palavra do Senhor dizendo para ele não ir. E ele, eu até falei no áudio anterior, ele foi muito valente. Realmente fiquei um pouco admirado. Não é a primeira vez que eu leio esse texto, mas agora a palavra veio com esta força. Seria a palavra rema, né? Então, eu tomo liberdade no Senhor novamente para gravar esse áudio, eu estou gravando. E recordando das minhas experiências, duas experiências vou contar para vocês rapidamente. A primeira foi uma vez, quando eu estava lá no Peru, na cidade de Cusco, e eu tinha de viajar aqui na fronteira do Acre com o Peru, e era uma viagem um pouco longa, e eu precisava de usar o meu passaporte, e meu passaporte estava vencido, então mas eu queria viajar, e aí eu fui orar, né, e eu estava temeroso se eu viajava ou não, porque se as polícias me parassem com o passaporte vencido, o negócio podia se complicar mais. E aí eu me lembro que numa noite eu tive uma visão, um sonho, que eu estava tinha uma ponte num rio, e eu deixava a ponte e entrava numa pinguela, e as polícias correndo atrás de mim. Olha bem como foi isso. E eu me despertei, e eu tomei aquela visão como uma resposta de Deus. E logo veio a viagem que eu estava para fazer. Aí eu não viajei, eu esperei um pouco mais. Fui na capital de Lima, que é a capital do Peru, que é Lima. Fui na Embaixada do Brasil e fiz meu passaporte e viajei com o passaporte, beleza, foi tudo ok. Isso já no ministério, né? Servindo ao Senhor.
E eu me lembrei também de uma outra experiência, já foi aqui no Brasil, antes de sair para missões, foi no ano de 96, e eu fiz um negócio com um rapaz, e esse rapaz aqui, resumindo rapidamente, ele fez um comportamento dentro do negócio que eu fiz, que eu tinha feito com ele, que me roubou, né? E eu sei que foi algo muito desonesto o que ele fez comigo. E eu já era até batizado, né, como crente, mas naquele momento eu não fiz caso de Deus nenhuma. E eu peguei uma faca, uma peixeira, falei, vou buscar esse rapaz. Coloquei a faca na cintura, como fui criado dessa forma, né? Peguei essa peixeira, coloquei na cintura e falei, vou buscar ele. E saí buscando ele, e esse rapaz uma vez até morava comigo. Aí eu saí buscando ele, aqui na cidade de Sumaré, em São Paulo, e olha bem, eu estou falando você como crente que eu era naquela época, disse que era crente, olha para você ver a situação. E aí, eu saí correndo, buscando ele de moto, era para me achar e resolver o problema na hora. E eu sei que eu cheguei na escola buscando ele, eu encontrei com um irmão da igreja, e esse irmão, ele me aconselhou, e eu falei, rapaz, aconteceu isso, estou buscando uma pessoa assim. Aí esse irmão falou para mim duas coisas assim, olha rapaz, Manuel, você já parou numa coisa, se você vai encontrar com esse rapaz, você vai brigar com ele, se você matar ele, como vai ficar a sua salvação? E ele falou assim, e outra, e se você briga com ele e vai para a cadeia, você vai para a cadeia, como você vai ficar? Essas duas palavras para mim, parece que foi como fosse um balde de água que caiu em cima de mim e apagou aquele fogo, né? E aí, aí me acalmou e deu certo que eu não encontrei o rapaz também, busquei e não achei. E o que eu quero dizer com isso? É que muitas das vezes vem situações que nós mesmos se metemos nelas por causa de não fazer caso, ou por teimosia, ou por ignorância, ou por cegueira, eu não sei. Várias situações ocorrem assim muitas das vezes. E muitas das vezes nós falamos, Deus fala comigo, e Deus fala, às vezes nós fazemos caso e retrocedemos, né? E às vezes não é? E às vezes não somos humildes o suficiente para poder entender que hemos errado, entende? E esse texto que eu li aqui, ele fez eu meditar muito e recordar que muitas das vezes, alguns triunfos que nós temos, é quando nós reconhecemos nosso erro, reconhecemos, entendeu? E retrocedemos, voltamos, entende? E voltamos a fazer novamente. E muitas das vezes os fracassos é quando nós não reconhecemos. Porque nesse texto aqui, este rei, ele foi muito corajoso para ouvir a palavra de Deus e tomar uma decisão de mandar todo aquele soldado baixar, entende? Baixar as armas e voltar para suas casas, entende? E aí nós vimos que Deus falou assim, não vai na peleja, e eu tenho o controle disso aí, deixa comigo, isso é contra as palavras de Deus, falou assim, deixa comigo, entende? E aí eu vou aqui no capítulo 1 de Coríntios, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, ao versículo 13, a palavra diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Muitas vezes é isso que ocorre com nós. Quando nós entramos numa situação, numa emboscada, às vezes a gente pensa que Deus não está nela. Claro que muitas vezes
essas emboscadas, as coisas erradas, é por causa de nós mesmos, entende? Foi nós mesmos que entramos nela. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua graça, no seu amor, Ele nos dá condições, nos dá habilidades para poder sair daquela prova. Entende o que ele está dizendo aqui? Ele disse que não sobreveio tentação que não fosse humana, entende? Aquela situação que havia ocorrido com os dois reis, né, que a qual Roboão queria reivindicar, entende? Foi coisa do homem, porque ali a glória do povo de Israel seria toda aquela fama, toda aquela glória que Salomão havia deixado para o povo, para as 12 tribos, né, de Israel. Ali começou a desfazer tudo. E aí, Roboão quis realmente falar, não, vamos conquistar novamente. Deus falou, calma, deixa aí, não vai, volta para suas casas. Você já parou para pensar que muitas vezes você está em situação que parece você, não, essa é a minha, é o que eu tenho de fazer. E você entende que o mais glorioso na vida do crente, do servo de Deus, é ouvir as orientações, as coordenações que Deus dá por meio da sua palavra e nós atender, entende? Porque se nós ouvirmos o que Deus fala e nós não atender, não vai adiantar. Você pode passar a vida toda conhecendo Bíblia, indo para a igreja, orando, fazendo tudo. Deus fala, mas você não faz caso. Entende? É isso que eu quero aqui nessa pequena mensagem, nessa meditação que nós estamos compartilhando, que você entenda a importância de você ouvir a voz de Deus, entende? E acatar, entende? Isso é o que Deus espera de nós, amém? Que Deus te abençoe nesse dia e tenha um bom dia, amém?